E nós estamos chegando com o quadro Pílulas de Saúde, que tem a valiosa colaboração do Dr. Jorge Tadeu, fundador e diretor da Home Life, e um profissional de saúde dos mais respeitados, principalmente quando se fala em home care. E hoje ele aborda os cuidados e precauções necessários na hora do cuidador lidar com um paciente acamado. Essas dicas servem também, claro, para os familiares desses pacientes. Portanto, no ar, Dr. Jorge Tadeu. Olá, Pedro Alcântara. Olá, amigos, mais uma vez. Agradeço a oportunidade de mais uma discussão sobre dicas de saúde, principalmente no ambiente domiciliar. O tema de hoje é um tema muito importante, que é a respeito dos cuidados com postura e principalmente com preparação física dos cuidadores, dos familiares, ao movimentarem pessoas, pacientes que tenham um maior grau de dependência, que sejam acamados no domicílio. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o cuidador ou sobre o familiar. É muito importante você lembrar que esse deslocamento, seja um deslocamento na cama para virar de lado ou para virar de frente, seja para colocar a pessoa sentada, sentar numa poltrona, numa cadeira, esse deslocamento para o cuidador é um exercício físico que vai demandar força e energia. Portanto, é fundamental uma preparação. Procure alongar um pouco antes de fazer o movimento, ver se você está com o seu corpo devidamente aquecido, porque contraturas musculares, lesões de articulações, lesões de ligamento acontecem nas atividades físicas justamente por falta de aquecimento e de preparação. Lembrem-se, vocês têm que cuidar da saúde de vocês como cuidadores familiares e cuidar da segurança do paciente, que num movimento equivocado pode cair do leito e bater a cabeça, fraturar um osso e ter consequências desnecessárias para a saúde dele, que já é uma saúde debilitada. Sobre o paciente, nós temos que ter muito cuidado no deslocamento, como eu já citei. Portanto, todas as medidas possíveis e imagináveis para se prevenir acidentes devem ser pensadas. Alguns exemplos. Uma pessoa que é muito acamada e que a gente não consegue deslocar para uma cadeira, seja por peso ou porque realmente não é o mais recomendável. Qualquer movimentação no leito sempre deve ser feita pelo tronco, ou seja, apoiando uma das mãos na região do ombro da pessoa, a outra mão na região do quadril e fazendo esse movimento em bloco para lateralização. Nós aqui na Home Life, nós damos para todas as nossas famílias que são atendidas o que a gente chama de relógio de decúbito. É um reloginho, é um encarte que tem um ponteiro e que a cada 2 horas a gente muda a pessoa de posição. Então ela fica 2 horas de barriga para cima, a gente chama isso de decúbito dorsal. Ela fica 2 horas de decúbito lateral direito, 2 horas de decúbito lateral esquerdo. Isso evita que ela fique com a pele muito friável e comece a fazer aquelas lesões que a gente chama de úlceras por pressão, ou que algumas pessoas também conhecem como escaras. Então, esse movimento é muito importante. Além de também ser importante para os pulmões, que você consegue movimentar um pouquinho as secreções e evitar que a pessoa tenha mais risco de pneumonia, por exemplo. Se a ideia é sentar o paciente, se for uma cama com manivela ou uma cama elétrica, fica mais fácil, porque o movimento é mais passivo, né? Sem a necessidade de contato direto com o paciente. Caso seja uma cama normal, opte por travesseiros, por almofadas que sejam colocadas nas costas do paciente ou do familiar, para que ele fique sentado. É muito importante você manter os pacientes, mesmo acamados, com o decúbito elevado, ou seja, um pouco inclinados, para evitar o refluxo, principalmente após a alimentação, né? Eu deixar uma pessoa o tempo todo deitada a 180 graus aumenta muito o risco de engasgamento e de
acidentes que a gente chama de broncoaspiração. O alimento vai para o pulmão no meio de um engasgamento. Então é muito importante manter o decúbito. Uma dica boa é a seguinte: coloque pelo menos a altura do colchão na altura da grade de trás da cama. Isso dá mais ou menos 30 a 40 graus, é uma boa angulação segura para eu sentar o paciente, deslocar ele para uma cadeira, para uma poltrona. Existem dicas muito importantes. A primeira é, o quanto mais eu puder colocar os pés do paciente no chão, melhor, porque eu ganho em estabilidade do movimento. Se for um paciente muito leve, uma criança, eu posso pegar no colo, lógico, sempre com alongamento, com aquecimento para evitar uma lesão do cuidador ou do familiar, mas eu posso. Se for uma pessoa que não é possível fazer isso, porque é arriscado, de preferência eu coloco os 2 pés do paciente no chão. Como? Usando uma cama baixa, né? Ou, se forem algumas camas elétricas que tem hospitalares, elas têm uma tecla que a cama desce para um nível mais baixo e isso é possível. Se não for possível abaixar a cama e o pé não está no chão, eu primeiro devo sentar o paciente na cama, virar a perna dele para a lateral e vir arrastando ele pelo bumbum até o pé dele alcançar o chão. É fundamental eu ter esse apoio para poder deslocar depois para a cadeira ou para a poltrona. Tá? Procurar apoiar os braços do paciente nos seus ombros, né? E apoiando pela região lombar ou pelo quadril da pessoa, eu faço o movimento para cadeira ou poltrona. Se você perceber que existe qualquer risco ao paciente de que esse deslocamento, sendo feito somente por uma pessoa, pode expô-lo a um acidente, não cometam essa imprudência. Chamem o apoio de mais alguém para que o procedimento seja feito da forma mais segura possível. E nunca esquecer de alongar o corpo, de aquecer a musculatura que você vai utilizar, porque esse tipo de cuidado é uma atividade física. Bom, gente, muito obrigado e nos vemos numa próxima.